Olá a todos. Nós vamos dar continuidade aqui às nossas aulas sobre os tributos e sua relação com a Constituição. Valendo sempre lembrar que ontem nós tratamos da relação entre Estado, tributação e direitos fundamentais, né? No sentido de perceber que essa relação é uma relação intrínseca e não é possível, né, que seja desfeita, ou, em outras palavras, quando se quiser falar de Estado, necessariamente há de se falar de tributação, porque o Estado ele não produz riqueza, ele enfim, se financia através, normalmente, dos seus tributos arrecadados. E, por outro lado, o Estado que tem uma pretensão de assumir a sua função de democrático de direito, ele deve ter, na realização dos direitos fundamentais, a sua principal razão. O tema de hoje é a abordagem, enfim, que se pretende fazer sobre os princípios constitucionais tributários que estão vinculados aos direitos fundamentais de primeira dimensão, isto é, os direitos fundamentais que visam proteger a vida, a liberdade, especificamente em matéria tributária aqui, a propriedade do cidadão. Para nós falarmos sobre princípios constitucionais tributários, nós temos que inicialmente ter uma ideia, mesmo que não seja devidamente aprofundada, mas ter uma ideia do que seja princípio jurídico, né? O princípio jurídico, quando nós pensamos essa palavra, nós podemos aqui ter, por analogia, imaginar como alicerces do ordenamento jurídico. Ou seja, é uma analogia que o Roque Carrasa faz de compararmos um princípio jurídico aos alicerces de um prédio. O que diz o Carrasa? Imagine se em um determinado prédio uma janela, uma parede, uma porta vier a cair, a sucumbir, o prédio continua de pé. Diferentemente disso, se um pilar, um alicerce vier a sucumbir, bom, todo o prédio vem abaixo. Essa é a importância dos princípios jurídicos dentro do direito. Sobretudo, e aqui mais especificamente falando, dos princípios jurídicos que estão diretamente vinculados aos direitos fundamentais. Se pode dizer, inclusive, que os princípios jurídicos tributários são decorrência dos direitos fundamentais. Aliás, é um entendimento que o próprio Supremo Tribunal já reconheceu. Bom, uma consequência inicial disso é no momento em que nós reconhecemos que os princípios jurídicos são decorrência lógica dos direitos fundamentais, nós também haveremos de reconhecer, em relação aos princípios jurídicos, o caráter de cláusulas pétreas, isto é, normas que não podem ser suprimidas nem por emenda constitucional, né? E isso também o Supremo Tribunal Federal já reconheceu no longínquo ano de 1993, quando julgou inconstitucional a emenda número 3, né? E esse julgamento é histórico, justamente porque essa emenda constitucional número 3 criava uma nova exceção ao princípio da anterioridade tributária, quando da instituição do IPMF, o antecessor da também já extinta CPMF. Esse julgamento do Supremo, em curta análise, né, estabelece que o princípio da anterioridade, e nós vamos estudar depois o significado e o alcance desse princípio, justamente por ser uma decorrência lógica do direito fundamental à segurança jurídica, trata-se de um princípio que tem a função de cláusula pétrea. Isto é, não pode ser suprimido nem por emenda constitucional. Vejam a importância dos princípios jurídicos tributários, né? E dentro de um Estado democrático de direito, que é o que o Brasil pretende ser, né, pelo menos que formalmente nós somos, nós temos um princípio que rege todo o sistema jurídico, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. Vejam, alguns autores chegam a falar que o princípio da dignidade da pessoa humana é o verdadeiro vetor constitucional. Ou seja, se nós examinarmos cada norma relativamente a direitos fundamentais, nós vamos encontrar em maior ou menor grau de intensidade a ideia de dignidade da pessoa humana, né? Claro que em alguns casos essa intensidade é mais visível, né? Quando nós falamos, por exemplo, o direito fundamental à educação, o direito fundamental à saúde, a conexão é direta com a ideia de dignidade da pessoa humana. Mas isso não significa
que ela não esteja presente em outros direitos fundamentais, especificamente aqui no nosso caso, de direitos fundamentais que visam proteger a ação do cidadão, proteger o cidadão da ação do Estado. Aqui no campo tributário, a proteção ao próprio patrimônio. Ou seja, também fere a dignidade do cidadão que o Estado venha lhe cobrar tributo, por exemplo, que não esteja previsto na lei, né? E com isso, nós podemos começar a examinar os dispositivos constitucionais que tratam desses princípios jurídicos tributários. E eles estão contidos especialmente no artigo 150 da Constituição, porque está lá no caput do artigo 150, e a redação é mais ou menos nesse sentido: sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, Estado, Distrito Federal e municípios instituir tributos sem lei que estabeleça. E esse é um dos princípios mais importantes que nós temos em matéria tributária, o conhecido princípio da legalidade. Aliás, na verdade, nós não teríamos sequer a necessidade de termos um dispositivo específico tratando do princípio da legalidade em matéria tributária, na medida em que o próprio artigo 5º da Constituição, em um dos seus primeiros incisos, estabelece que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Portanto, se não é obrigado a fazer, obviamente não é obrigado a pagar tributos, né? Porém, o Constituinte, em 88, entendeu que seria necessário deixar mais claro ainda. É uma verdadeira redundância constitucional que, por mais redundância que pareça ser, incrivelmente, talvez seja um dos dispositivos da Constituição que seja mais desrespeitado, sobretudo pelo Estado. O Estado, no ato de tributar, e quando me refiro a Estado, estou falando do Estado com E maiúsculo, estou falando da União, Estados e municípios, o Estado, no ato de tributar, em muitas circunstâncias, desrespeita o princípio da legalidade. E parece um tanto estranho, porque, vejam, o que significa dizer que a Constituição assegura o princípio da legalidade? Que o dever de pagar tributo, ele apenas deve ser oriundo de lei. Bom, mas o que é uma lei? É um conceito que parece banal, mas a todo momento nós temos que ter presente o significado e a amplitude da lei. A principal característica de algo para que seja lei é justamente ser proveniente do poder que é encarregado de elaborar leis, do poder legislativo. E nós, por vezes, esquecemos isso por ser algo muito, muito singelo, mas talvez seja a fonte de grandes problemas que nós temos ainda no nosso ordenamento jurídico, e eu poderia estimar que cerca de 20% a 30% dos processos judiciais em matéria tributária envolve a discussão acerca do princípio da legalidade. E quando se fala em princípio da legalidade em matéria tributária, significa que o dever de pagar tributo deve estar previsto em uma norma geral, abstrata, proveniente do poder legislativo. Isto é, todos os elementos do que nós denominamos hipótese de incidência tributária haverão de estar previstos em lei. Quem é o contribuinte, qual o fato gerador, qual a base de cálculo, qual a alíquota do tributo. Em outras palavras, tentando traduzir, tudo que influenciar no montante devido e na definição de quem deve pagar deve estar estabelecido por lei. E isso é muito importante porque evita o arbítrio estatal. Aliás, o governante que desrespeita esse preceito constitucional, e melhor dizendo, esse princípio constitucional, ele também está desrespeitando os princípios básicos do Estado Democrático de Direito, que é o princípio da separação dos poderes, porque ele está legislando. Invariavelmente, o governante faz isso mediante normas infralegais, decretos, portarias, instruções normativas, estabelecendo obrigações que não estão contidas no texto da lei. Portanto, é um princípio dos mais importantes que nós temos em matéria tributária e, obviamente, nós temos que reconhecer que é um princípio que comporta algumas exceções ou pseudo-exceções constitucionais, porque a Constituição autoriza, lá no artigo 153, parágrafo 1º,
que alguns impostos possam ter suas alíquotas, só as alíquotas, alteradas por ato do Poder Executivo, que são eles o imposto de importação, o imposto de exportação, o IPI e IOF. Na medida em que isso está previsto no texto original da Constituição, e considerando o que eu mencionava antes, que os princípios constitucionais tributários são entendidos como direitos fundamentais, não é possível que o legislador crie novas exceções, mesmo que essas exceções estejam contidas em uma emenda constitucional. Portanto, a Constituição, no que tange à proibição de novas exceções ao princípio da legalidade, trata-se de uma cláusula pétrea, que não pode ser modificada, apenas com a edição de uma nova Constituição. Nós temos também, logo em seguida, da mesma forma importante, que é o denominado princípio da anterioridade anual, né? E esse princípio, ele garante que nenhum tributo possa ser cobrado ou exigido, né, ou exigido ou cobrado praticamente é o mesmo sentido, no mesmo exercício financeiro da publicação da lei. Isso é uma decorrência do que se denomina princípio da segurança jurídica, ou seja, o cidadão, o contribuinte, tem direito de saber previamente a carga tributária a qual estará submetido, e isso é uma garantia constitucional ligada à ideia de segurança jurídica. É a ideia de que o Estado não pode fazer normas secretas. As normas publicadas pelo Estado haverão de ser publicadas. Aqui sempre vale a referência à famosa obra de George Orwell, né, que criou a figura caricata, né, do Big Brother, né, a famosa obra 1984, em que, nesse Estado totalitário, o Orwell imaginava que haveriam normas jurídicas, todavia essas normas seriam secretas, não seriam de conhecimento dos cidadãos. O cidadão só seria comunicado que ele havia infringido uma norma jurídica. E isso foi posto, claro, dentro da linguagem jurídica, como garantia do cidadão na Constituição de 88, proibindo que o Estado possa cobrar tributos cuja lei seja publicada no mesmo exercício. Por exemplo, entre as soluções propugnadas para a crise gigantesca que nós estamos vivendo nesse momento, com o Covid-19, é justamente a criação, por exemplo, do imposto sobre as grandes fortunas, né? Bem, mesmo que se possa ter simpatia sobre esse imposto, e ele parece ser um imposto a priori justo, há de se ter presente que ele jamais poderia ser instituído e exigido dentro do exercício de 2020, só poderia ser cobrado em 2021. Bom, de qualquer forma, e também esse princípio da anterioridade contém uma série de exceções, entre as quais aqueles 4 impostos que também são exceção ao princípio da legalidade, que é importação, exportação, IPI e IOF, o empréstimo compulsório também no caso de guerra ou calamidade pública, e aqui talvez pudesse ser um exemplo, ou seja, para fazer frente às despesas extraordinárias com a calamidade pública, se poderia pensar no empréstimo compulsório. Obviamente que não, isso é uma opinião agora, não me parece que seria o adequado nesse momento de extrema crise e de recessão, que vai ser oriunda do Covid-19, falar em instituição de um novo tributo, mesmo que seja um empréstimo compulsório visando proteger a calamidade pública, até porque empréstimo compulsório precisa depois ser devolvido. As contribuições sociais do artigo 195, inciso 1º, também tem uma regra específica de apenas 90 dias. O empréstimo extraordinário de guerra também não observa a anterioridade anual, bem como as contribuições de intervenção do domínio econômico, a CID, né? Bem, como não era suficiente isso para garantir ao cidadão se proteger contra a surpresa tributária, foi criado, lá em 2003, uma outra regra constitucional que exigia que, além do exercício financeiro, fosse observado o prazo mínimo de 90 dias da publicação da lei até a cobrança, para contornar uma malandragem dos governantes brasileiros que publicavam leis ao final de cada ano e faziam essas leis passarem a produzir efeitos a partir de 1º de janeiro do ano seguinte, não dando o tempo necessário para que o contribuinte cidadão pudesse se preparar para conhecer da lei e cumprir a lei. Então, é o que nós denominamos de anterioridade nonagesimal,
Ou seja, além de observar o exercício anual, há de se observar o prazo mínimo de 90 dias da publicação até a exigência. Claro que nós temos também exceções aqui, que estão contempladas lá no artigo 150, parágrafo 1º da Constituição, que são elas o imposto de importação, exportação, o IOF, o imposto de renda. Atenção aqui, é importante. O IPI observa a anterioridade nonagesimal, ou seja, a majoração da alíquota do IPI há de observar os 90 dias. Também não observa o empréstimo compulsório em calamidade ou guerra externa, do artigo 148, inciso 1º, e também a base de cálculo do IPTU e do IPVA. Meus caros, com isso nós concluímos essa primeira parte em que nós examinamos a relação dos direitos fundamentais de primeira dimensão com os princípios constitucionais tributários, legalidade e anterioridade. Na próxima aula nós vamos tratar especificamente dos demais princípios, que são eles: a irretroatividade, a vedação ao confisco, a liberdade de tráfego e da igualdade. Muito obrigado a todos e fiquem bem. Um fraterno abraço a vocês.